Pegue sua Bíblia e abra aí no versículo pouco conhecido, João 8:32. Glórias a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos falar todo nessa leitura aqui bem forte, no 3, 1, 2, 3. Amém. Você pode se assentar. Essa palavra que eu quero trazer hoje é uma palavra de reflexão, para a gente refletir naquilo que nós temos vivenciado nesses dias e até as nossas vidas em si. Quando diz conhecereis a verdade vos libertará, eu vejo um processo aí na nossa vida. Eu não vejo isso principalmente para o ímpio, mas eu vejo para o nosso dia a dia cristão num processo que nós estamos até chegar ao céu. A cada dia que você vai conhecendo a verdade, que é a palavra do Senhor, essa palavra vai te constrangendo, essa palavra vai te mudando, essa palavra vai te fazendo pensar e refletir a cada dia mais na sua vida. Mas isso vai acontecer quando nós verdadeiramente conhecermos a verdade, estudar a verdade, meditar na verdade, ler a verdade. A verdade está contigo, intrínseca no seu coração. E nesses dias eu fiquei pensando como está essa verdade na nossa vida. Como é que eu tenho andado com essa verdade? O que eu tenho pensado nessa verdade? O que eu tenho meditado nessa verdade? A nossa igreja é conhecida como uma igreja que tem a palavra, uma igreja que tem conhecido que homens e mulheres, jovens, adolescentes conhecem a palavra, o nosso ministério infantil. E hoje eu quero ver como é que está esse termômetro. Eu quero pegar dois jovens aqui, que eu vou fazer algumas perguntas para dois jovens aqui em cima. Se preparem, jovens. Para não falar que não, o pastor pegou alguém, constrangido, eu vou pegar da própria casa. Quero chamar aqui o diácono Adriel e a diaconisa Caroline. Vem aqui à frente. Vamos ver agora se os ensinamentos do pai e da mãe valeram a pena. Meu filho, sabe aquela oração, Deus revela, não me deixa ficar envergonhado? Pegue o microfone que eu vou fazer aí 3 perguntas para cada um. É porque às vezes nós ficamos pensando, não pastor, eu estou na igreja, eu estou conhecendo a verdade, eu leio a Bíblia, e será que realmente a gente está preparado para aquilo? Tudo bem, minha filha? Amém? Amém? São perguntas simples da Bíblia que vocês vão responder. Amém. Deixa eu levantar sua mão. Glória a Deus. A primeira pergunta é para o diácono Adriel. É bem direto e fácil. Existem 2 personagens na Bíblia que eu vou trazer para você. Um deles está no Velho Testamento e outro no Novo Testamento. Eu quero que você faça uma relação entre esses 2 personagens. Me fale sobre Lodibar e Emaús. Pai do Senhor, a igreja. Então, primeira ligação que eu vejo entre Lodebar e Emaús é que eles são da mesma genealogia, né? E o que eu acho interessante é que, na verdade, Lodebar foi um adjetivo dado a Ló, né? Porque quando ele se distanciou de seu tio Abraão, ele ficou um cara, né, meio devasso. E aí começou a andar pelas sarjetas, né, se embriagava muito. E aí ele ficou conhecido como Lodebar. Interessante. Isso. E na verdade, quando a gente pega para ver a segunda pessoa, é Emaús, não Emaús. é? Homem de Deus, homem de Deus. Quando a gente pega para ver Emaús, a gente vê que ele era um cara que viveu reto perante ao Senhor. Porém, a Bíblia diz que Emaús não percebeu a presença de Deus no caminho de Filipe, entendeu? Enquanto Emaús estava indo para Filipe, ele não percebeu. Mas a ligação que eu vejo entre os dois muito forte é a sua genealogia. Caramba, hein? Esse jovem está muito bom. Diaconisa Caroline. Você, como trabalhou no louvor há muito tempo, eu também quero fazer uma comparação, Velho e Novo Testamento, sobre músicos levitas. O primeiro personagem que eu quero trazer é Miriam.
tocando pandeiro e 400 mulheres com ela. E o segundo levita é Jesus tocando o esquife. Eu queria te perguntar, qual é a relação entre Miriam tocando pandeiro e Jesus o esquife? É interessante também historicamente, né, que na época dos músicos, quem dirigia normalmente os louvores ali era Balaão. E quando acontecia, né, ali relatos até do profeta Acabe, ele trouxe muitas influências dessas músicas ali também na cultura dos jambuzeiros brabos. É? Rapaz, olha, são respostas para você sentir como é que está o povo. Diácono Adriel, essa é bem fácil. Aleluia. Jesus, ele tinha um apreço muito grande pelas crianças. Mas eu vejo Jesus, diz que Jesus era inclusivo. Mas eu vejo nesse versículo algo meio paradoxal. Jesus disse, deixe vir a mim as criancinhas. Por que ele impediu o grupo dos impeçais? Então, a palavra diz ali, no livro de Mateus, que Jesus, ele chega para pregar a multidão, né? E aí ele sobe numa sarça ardente, né? E nesse momento que ele está ali pregando, a palavra diz que as crianças vêm até ele, e aí ele olha e diz assim bem claro, deixe as crianças vir a mim, não os impeçais. Então, os impeçais, eles foram impedidos de estar na presença de Deus, porque eles são da linhagem dos filisteus, né? E então eu vejo que, na verdade, nós, a Igreja do Senhor, temos que ser como as crianças e jamais ser um impeçal. Ô, rapaz, eu fico feliz, pastora Paula, está valendo o ensinamento lá em casa. Diaconisa Caroline, mais uma do louvor. Amém. O hino 467 da harpa cristã fala de um personagem que é colocado como um dos personagens mais desobedientes da Bíblia. Muito desobediente. O seu nome, você conhece muito, porque nós conversamos, até meditamos sobre ele. O seu nome é Danau. Ele era tão desobediente que o pessoal sempre falava, larga o remo, Danau. Toma o remo, Danau. Eu quero dizer para você, quem era mais desobediente? Danau, que não soltou o remo, ou Eliseu, que foi mandado para ir para Nínive e foi para Tarse? Na verdade, teoricamente, quando a gente para ver todas essas histórias, né, eu acho, na minha opinião, que a pessoa mais teimosa da Bíblia foi a mulher virtuosa, que ela não abria a porta para o noivo. E também, o que acontece ali? Ela deu na cabeça dela de distribuir as águas para aqueles camelos, sem ninguém pedir nada. Caramba! Então, eu acho que isso é muita teimosia, né? Mesmo assim, a profetisa, na verdade, a juíza Jezabel, ela decidiu ali curá-la depois de 3 dias na mão mirrada dela e Deus teve misericórdia. Caramba, rapaz, são coisas que a gente fica até pensando como isso aconteceu. Vocês estão ligados aí, meu irmão, vendo quanta sabedoria? Meu Deus. Aleluia. Diácono Adriel. Eita, sou eu. Eu fiquei meditando esses dias. Eu até trouxe o diácono Anderson, que se formou agora em teologia, pedi a ele, né? Ele foi nos anais da Torá, lá na caverna, né? E eu fiquei pensando, diácono Adriel, por que Sansão pediu que Deus restaurasse a sua força para derrubar as muralhas de Jericó? Essa pergunta é boa, hein, pastor? Não, essa aí é Essa é profunda. muito boa. Então, eu vejo que, na verdade, Sansão perdeu as forças, porque quando ele entrou no santuário junto com Davi, e os dois estavam morrendo de fome, comeram aqueles pães da propiciação, né? E aqueles pães tinham sido ofertados por uma viúva que só tinha um pouquinho de azeite. Meu Deus! E um pouquinho de farinha na casa dela. E aí o que acontece? Ela, de coração aberto, ela ofertou ao santuário do Senhor aqueles pãezinhos. E aí eu acho interessante é que, mesmo ele perdendo a força pela desobediência, né, de ter cometido isso, ele lembrou do que Jesus falou, que olhou para as muralhas de Jericó e falou assim: eu vou destruir esse templo, essa muralha, e em 3 dias eu vou reconstruir. Então ele
ele perdeu a força dele, mas ele cumpriu o propósito que ele lembrou que Jesus havia dito. Rapaz, isso aí edifica, né, meu irmão? Rapaz, é demais. Diaconisa Caroline, trazer outra mulher, uma personagem de mulher. Me diz por que Maria Madalena optou em comer no jardim do Éden o fruto do bem e do mal e negou a água no poço de Samaria para Jesus. Essa é bem difícil também, né? Mas trazendo a memória aqui, Maria Madalena, ela era uma mulher um pouco indecisa também, né? Ali, por exemplo, ela depois de 40 dias e 40 noites, naquela chuva e na aliança que teve ali, ela decidiu comer aquele maná, né, do deserto, e beber o vinho que foi transformado, né, de água para vinho, né, ali em Jerusalém. Então, assim, além de indecisa, ela também é uma mulher muito comilona, né? E assim, é difícil. Rapaz, tem coisas que você, sabe, são tesouros escondidos, que você tem que perceber isso, né? Aleluia. Coisa tremenda. Diácono Adriel, essa aí é forte. Aleluia. Essa aí é forte. Essa é forte. Por que Tomé duvidou das 12 pragas que Jesus trouxe no Egito e não quis atravessar o Mar Vermelho? Essa teologia é avançada, né, pastor? Essa teologia. Então, o que acontece? Na verdade, Tomé, né, eu vejo que ele era muito conhecido porque ele era um cara muito brincalhão, né? E às vezes Deus queria trazer algo sério ali para os discípulos, e ele era um cara muito racional. E inclusive eu lembro de um episódio que Jesus havia falado que seria levado pelos soldados, porém ele voltaria, né, depois de 3 dias ressurreto. E mesmo assim, quando chegou lá os soldados para buscar Jesus, Tomé, né, um cara não tinha uma visão espiritual, ele cantou 3 músicas antes de cortar a orelha do galo. Que isso? E depois Jesus até colou a orelha do galo de volta. E mesmo assim, diante dessa situação de Tomé, eu acredito que ele deu mole, porque quando Jesus foi falar sobre que traria as 12 pragas sobre o Egito, ele achou que Jesus estava brincando e se referindo aos discípulos, aos 12 que seriam enviados para pregar o evangelho no Egito. E naquele momento ali, quando ele foi atravessar o Mar Vermelho, ele tropeçou, né? E no final das contas, eu acredito que ele conseguiu atravessar o mar, né? E no final das contas, eu sei que o Egito caiu e ele estava errado naquilo que ele tinha pensado no Senhor. Eu agradeço a vocês dois. Isso foi uma brincadeira, está sendo filmado. Eu agradeço os dois, Deus abençoe vocês dois. Vamos aplaudir pela performance dos dois. O que eu quero dizer isso? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu tenho falado muito para os irmãos que hoje existem muitas vozes no mundo. Existe muita teologia, existe muita coisa evangélica que não está no Evangelho. Infelizmente, o homem, ele prefere escutar do que estudar a palavra do Senhor. Ele escuta uma pregação, ele começa a trazer aquela palavra como uma verdade absoluta daquilo que ele estudou. Mas ele esquece de uns crentes de Bereia, que tudo eles iam confirmar na palavra. Quando você começa a ler Apocalipse, capítulo 1, versículo 1 e 2, João diz que o anjo revelou, falou tudo, mas ele foi atestar na palavra tudo aquilo que lhe foi dito. Hoje em dia nós estamos com um problema muito sério. Além disso, nós estamos decidindo por nós mesmos. A palavra diz que em parte conhecemos e em parte profetizamos. E muitas das vezes, eu quero confessar para os irmãos, uma das coisas mais difíceis para mim é separar a minha fala da fala do Pai. É separar a minha vontade da vontade do Pai, daquilo que Ele quer na minha vida. Na realidade, o que Ele quer na minha vida já está tudo na palavra. O que Ele colocou como norma para eu caminhar está na palavra, não é nada novo. Hoje em dia querem até fazer uma revisão da palavra, porque querem até liberar pecados. Tem homens liberando pecados que não foram liberados, mas tem homens que liberam pecado. É interessante quando eu estava conversando com alguns irmãos,
E isso tem acontecido muito. Pastores que acabaram tendo problema de uma situação, eu vou falar aqui essa situação para os irmãos, ninguém vai saber. Uma pessoa tinha se convertido, e ela era menina de programa, e foi levado isso à pastora, a pastora chamou, conversou, agora você vai ter que largar. Mas depois, essa irmã chegou para a pastora de novo pedindo, não foi nem para a pastora, foi para o pastor, é um grande amigo meu, contou uma outra realidade, ele passou para a pastora, e a pastora foi conversar com essa nova irmã. O marido dela estava fazendo dela, a menina do programa, ele estava sendo o cafetão dela. E a pastora conversou, fez gabinete, tratou dela, só que ela não era da igreja deles. E eles foram e falaram assim, agora você vai conversar com o seu pastor. E quando conversou com o seu pastor, o casal, o pastor disse, a Bíblia diz, se vocês concordarem, está tudo certo. Pasmem. Ah, pastor, talvez nós estamos tomando algumas decisões fora da palavra. Coloque para mim aí Lucas 15, do 8 ao 10. O que nós precisamos hoje? Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Volta lá no 8, volta no 8, por favor. O qual a mulher que tendo 10 dracmas, perde uma dracma. Ela perdeu a dracma. Não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência a achar. Eu busquei nessa parábola algo que nós temos perdido, como aquela mulher que perdeu algo muito precioso, que era uma dracma. Repita comigo, ela perdeu dentro de casa. Essa parábola já foi muito pregada. Ela perdeu dentro de casa. Ela perdeu dentro da igreja. Ela perdeu na sua família. E eu quero conjecturar, estou conjecturando, e colocar que essa dracma, não que seja, sou eu que estou conjecturando, é a palavra da verdade, é a Escritura Santa, é a Bíblia. Ela perdeu a vontade de ler, ela perdeu o compromisso da leitura, ela perdeu o compromisso devocional, ela perdeu dentro de casa. Ela perdeu uma coisa super preciosa, algo que no processo de caminhada para o céu haveria libertação. Coloca aí Provérbios 29, 18. Vai marcando isso na tua Bíblia, meu irmão. Não havendo profecia, o povo perece, porém o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Ou seja, quando nós não estamos na visão, profecia é a palavra aqui é a palavra de Deus, a Escritura é essa profecia. Quando não há a palavra de Deus, nós não somos libertos, nós não somos guiados, nós não temos a limpeza que temos com a palavra, nós não somos constrangidos. Às vezes nós estamos pecando, estamos errando, estamos levando a vida por levar, mas algo que vai nos constranger, que vai nos limpar, é a palavra do Senhor. Nós precisamos de libertação. Hoje o povo, hoje a igreja, hoje a noiva precisa de libertação. Tem muita gente fazendo coisas terríveis. Tem muita gente não só na área sexual, como na sua área de trabalho, como no seu caráter. Nós precisamos voltar à palavra do Senhor, porque é ela que nos liberta, é ela que vai te convencer, aleluia. Sem a palavra, nós vamos perecer. Coloque aí Oséias 4, 6, por gentileza. O meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, porque não sejas sacerdote diante de mim, e visto que te esqueceste da lei de teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Às vezes nós queremos cortar a palavra, ou eu penso naquelas promessas preciosas, até que de vez em quando vi um negocinho, mas a maioria era boa, e o pessoal dizia, tira 3, porque é uma profecia. Aí você tirava 3, né? E era uma profecia.
E você ficava, mas não é de promessas preciosas, é a palavra que vai te sustentar. Quando você entrava no tabernáculo de Moisés, interessante que a primeira coisa que você via, o tabernáculo, eu quero dar uma pincelada rápida para os irmãos, não tinha porta, eram cortinas, ou seja, a tipologia dizendo, qualquer um entra, criança, adolescente, jovem, especial, qualquer entra na presença do Senhor, não existe dificuldade para entrar, a porta está aberta, mas quando você entra, o primeiro objeto que você depara é o altar do holocausto, ou seja, você aceitou Jesus, glória a Deus, Ele te aceita como você é, amém, mas é hora de queimar a carne, é hora de deixar o pecado de lado, é hora de se dar diretamente a Ele, aí você sai dali chamuscado, dizendo, não, eu não quero mais o pecado, eu não quero mais o mundo, mas como é que eu vou ficar? Aí você vai se deparar no santo lugar, você vai se deparar ali logo ali no pátio, quando você entra no pátio, você vai separar com o altar do holocausto, que você vai se deparar com a bacia de bronze. Bacia de bronze é a palavra, quero conjecturar, é água que limpa, e quando você olha para ela, é bronze por quê? Porque era usado como espelho bronze, e como diz lá na palavra, Paulo dizendo, ensinando em Coríntios, dizendo o seguinte, de glória em glória somos transformados pelo Espírito como na sua imagem, e eles batiam no bronze, cada vez mais a imagem ficava melhor, ou seja, a bacia de bronze, cada vez você se limpa, cada vez você se lê, cada vez você vê a imagem dele em você, aleluia, cada vez que você entra na palavra, você é limpo, você é purificado, cada vez que você pega a palavra não pode ser simplesmente algo que de vez em quando você pega, mas a palavra tem que ser um dia a dia teu. Diga para o irmão que está ao teu lado, ame mais essa palavra, meu irmão. Sabe, que ela seja uma necessidade na sua vida. Chega de autoajuda, chega que você é o bom, não, você é o bom quando você lê a palavra, que você é liberto, aleluia. Porque a palavra vai te dizer, eu não aceito que ninguém me diga que eu vou para o inferno, mas lê a palavra. Ninguém vai te falar, é só você ler a palavra, tu não vai ficar revoltado nem triste com ninguém. Ela vai te dizer, não vai para o céu, assim não encontra Ele, assim você não tem santidade. Oh meu Deus do céu, a palavra nos constrange. Abra aí, coloque aí Isaías 1:3. Dá um glória a Deus aí, meu irmão. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não me entende. Ah, pastor, isso é no Velho Testamento, não é para mim. O boi conhece o seu dono, cara. O jumento conhece a sua manjedoura, mas o meu povo não me conhece. O meu povo não busca conhecimento. O meu povo está sendo destruído por falta do conhecimento. E o problema é que, sem conhecimento, você quer trazer o teu conhecimento, ou busca conhecimento em outras fontes. Não existe outra fonte a não ser a palavra do Senhor. Não existe. Eu tenho falado isso aqui, cansado de falar isso aqui. Deus é santo. Pecado não foi abolido. Teve um jovem que chegou para mim e falou, pastor, mas não tem muita coisa daquela época. Eu falei, tem. Ninguém mais apedreja ninguém. Mas você tem que casar virgem. Você tem que ser santo, você não pode praticar fornicação. Poxa, pastor, se você fez, pare agora. Porque se Jesus voltar, a Bíblia diz que você não sobe. O que vai te constranger? A palavra. Não adianta não, porque eu acho, porque nós somos da geração do acha, que tem direito de falar, que tem direito de se expressar, nós temos direito de falar, nós temos direito de se expressar, por isso que veio a graça. Jesus, Ele é maravilhoso, é inteligentíssimo, a inteligência dEle é sobrenatural, meu irmão. Ele te deu escolha, você não vai poder dizer para Ele, não, Ele te deu escolha, dizendo, você quer pecar? Você pode pecar.
Você quer adulterar? Pode adulterar. Você pode fornicar? Pode. Você pode cometer qualquer tipo de pecado? Pode. Mas eu posso ir para o céu? Não. Ah, pastor, não concordo. Amém. Você também tem todo o direito de não concordar. Mas que se você conhecer a palavra, ela te liberta. Aleluia. Oh, glória a Deus. O meu povo perece porque não conhece. E hoje em dia nós temos que voltar o gostinho de ler a palavra. O que eu quero pregar nessa noite, eu não estou preocupado em pregar, em te botar lá para cima, em falar, olha, você é vencedor e tal. Estou preocupado em falar, volte a ler a palavra, volte a ter um devocional diário. Eu quero perguntar para você, há quanto tempo você não lê a palavra? Há quanto tempo você não medita na palavra? Há quanto tempo você não chora lendo a palavra? Há quanto tempo você não se emociona com a palavra? Há quanto tempo você não medita na palavra? Meu irmão, hoje eu fiquei constrangido de tarde, lendo o Salmo 119. Eu quero desafiar os irmãos, leiam o Salmo 119. Até Satanás, ele é estrategista. Ele colocou até uma brincadeira no nosso meio. Ih, Salmo 119. Até quando eu almoçar, peraí que eu vou ler o Salmo 119. Porque é grandão. Mas ele fala o tempo todo do amor à palavra. Lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos. Como jovem pode vencer as tribulações da vida? Meditando na sua palavra, aleluia. Tanta coisa. Lê o Salmo 119, você vai ver, coisa tremenda. Coloca aí para mim, meu irmão, Jeremias 8:7. Até a cegonha no céu conhece seus tempos determinados, e a rola e o grou e a andorinha observam o tempo da sua arribação, mas o meu povo não conhece o meu juízo. Se eu perguntasse para os irmãos, quantos livros tem na Bíblia? 66. A Bíblia é dividida em quantas partes? Duas, Novo e Velho Testamento. Mas se eu fizesse uma maratona bíblica, abra aí em Sofonias. Meu irmão, Sofonias, às vezes, ele se esconde na Bíblia. Ou Sofonias, brincalhão. E Miqueias. Outro chatinho é Neemias. Abre aí em Oséias. Estou com vontade de ler, não. Joga em Ageu. Vai em Abacuque. Se eu perguntasse, você consegue pelo menos trazer na tua memória os 66 livros da Bíblia? Ah, pastor, rapidinho, Gênesis e Apocalipse, resumido. Medite nisso. Como é que você tem o teu manual de guerra, a tua arma? É a única arma da armadura de ataque. As outras são todas de defesa. Você compreende isso? Todos os instrumentos onde a armadura ela é composta, a única arma de ataque é a palavra, é a espada. E eu canso de dizer isso aqui para os irmãos, de ensinar os irmãos. Ah, irmão, eu vi tu recebendo uma armadura do céu. Amém. Mas só que está meio antibíblico essa visão. Porque a visão bíblica é o seguinte: toma a armadura, é teu esforço, toma a espada, vai ler a espada, vai estudar a espada. Quanto mais tu estuda, mais a tua espada é maior. Deus não vai te dar uma espada se você não estudou, se você não meditou. Deus te deu uma espada, aí tu pergunta para o irmão, tu leu a Bíblia? Não. Ah, então não é nem canivete de cortador de unha, meu irmão. Jesus é totalmente 40 dias ele sendo perturbado por Satanás. Não foi só um dia, não. Foi 40 dias. A Bíblia diz que Satanás perturbou ele 40 dias, meu irmão. Mas tudo que ele trouxe contra Jesus, na palavra, ele foi respaldado, Jesus, na palavra, e acabou com Satanás na palavra. Ele usou a sua arma, a sua espada. Eu pergunto para você, não vou mandar ninguém perguntar para você, eu pergunto para você, como está a tua arma de ataque? Como está a tua espada? Ah, pastor, mas eu tenho oração. Foram perguntar para um pastor uma vez,
qual é mais importante? A palavra, a oração. O pastor disse: pegue um pássaro, e numa asa se chama oração, na outra asa a palavra, corte uma asa. Palavra e oração continuam juntos, porque a oração é feita em cima da palavra. Jesus usava a palavra. Pai, glorifica o teu nome, a tua vontade. Ele usa a palavra. Não tem como você estar na palavra e não ter oração. Não tem como ficar na oração e não estar na palavra. Crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Amém? Coloca aí Tiago 1:22. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. É interessante que a palavra, ela é tão forte na nossa vida, que ela vai te constranger algumas situações. Quando eu leio, sabe, de vez em quando eu leio as epístolas de João, 1 João, 2 João e 3 João, pequenas, mas, meu irmão, é uma pancada na nossa vida. Te faço desafio, leia as 3 epístolas, meditando essa semana, para tu ver o que é bom para tosse. Tu vai sair meio dolorido assim, meu irmão. Meu Deus, essa rapaziada nova, né, meu irmão, que tudo não, porque eu acho, lê as 3 epístolas, amado, é pequenininho. Dá uma olhadinha lá, para você ver a coisa direitinha que vai vir para você assim, sem titubear. Porque às vezes a gente quer salvar todo mundo. É a mesma coisa, quando o cara morre, todo mundo fica bom, já viu isso? Não, o cara era, sabe, matava todo mundo, mas lá no fundo o cara era bom. Vai ver que ele foi para o céu. A gente até coloca no céu, não é mesmo? Se for parente, então, a gente coloca no céu. Se for parente, quando chega palavrão, que bonitinho. Quando é os outros, meu Deus, que coisa horrível. Será que o irmão não vê isso não? Então, coloca aí para mim, João 14:21, que eu já estou terminando essa palavra nessa noite. Vamos ler bem forte, no 3, 1, 2, 3. Meu Deus, não preciso nem falar nada. Vocês estão entendendo? Ah, Jesus me ama, meu irmão. Jesus me ama como eu sou. Ama pra caramba, morreu por você. Mas eu digo aqui, existe uma contrapartida, cara. A palavra é bem específica. Eu te amo. Mas ele é inteligentíssimo. Ele não quer botar ninguém para falar, não, ele gosta mais de tal, ele gosta porque os pastores são amados, são mais amados, as mulheres são mais amadas, as crianças, não, para não haver problema, ele jogou para cima da gente, e dizendo sempre, aquele que tem, quem tem os mandamentos do Senhor? Todo mundo tem, levanta a tua mão, todo mundo tem, meu irmão, todo mundo tem, está aqui. Se eu perguntar, quem não tem Bíblia em casa, ou quem não tem no aplicativo de Bíblia, todo mundo tem os mandamentos. Mas ter os mandamentos, todo mundo tem. Mas só que vem, aí que a Bíblia complica. Ela podia ser mais simples. Aquele que tem o meu mandamento e os guarda. Não sedes ouvintes, mas praticantes. Aqueles que têm e guardam, é o que me ama. Se ele me ama, será amado de meu Pai. E eu o amarei, e além de o amar, me manifestarei a ele. Oh, glória a Deus! Diga para o teu irmão, depois dessa palavra, sai daqui lendo a Bíblia, meu irmão. Vai ler a Bíblia toda. Olha para frente, para trás. Vai ler a Bíblia, vai estudar, meu irmão. Vai fazer alguma coisa. Eu quero contar algo aqui para terminar, que eu já contei aqui na escola dominical, já contei em púlpito,
Mas eu acho muito legal isso que aconteceu na vida de um pastor. A gente pensa que é história. Um pastor foi jantar com a sua esposa na casa de uns membros. Eu estou com saudade de membro convidar eu e a pastora Paula para almoço jantar em casa, meu irmão. A gente está com o ministério de jantar depois do almoço. E ele foi com a esposa e depois foram embora depois do almoço, do jantar, perdoe. Quando eles foram embora, a esposa triste, chorando no quarto. E ele, o que foi, minha amada? Eu não queria falar com você, mas eu tenho que falar o quê? O pastor roubou uma colher do nosso faqueiro. O pastor roubou uma colher, roubou. E aquele faqueiro, nós ganhamos o nosso casamento e já tem 35 anos. A gente nunca usou, só usou aquele dia. Está lembrado disso, dentro de casa, que tinha lá, que ninguém usava nada? Eles saíram da igreja. Depois de um ano, o pastor voltou na casa deles. Reconcilia, eu amo vocês. Não sei por que vocês saíram da igreja. Aí ela tocou o marido, vou ter que te falar, pastor. A gente não queria falar não, mas a gente tem que ser sincero. O crente é sincerão. Sabe por que a gente saiu, pastor? O senhor roubou uma colher do nosso faqueiro. Um faqueiro que a gente ganhou há 35 anos. A gente não usava para nada. Usou só para o senhor, para a sua esposa. Como é que fica agora? O senhor vai devolver a colher? Vou. Cadê a colher? Eu botei dentro da Bíblia de vocês. Diga para o teu irmão, 1 ano sem ler a Bíblia. Se alguém fosse na sua casa e escondesse um talher na sua Bíblia. Fique de pé, amada igreja do Senhor. Nós poderíamos aqui falar muito mais da palavra do Senhor. Louvor, vem aqui. E muitas das vezes, a nossa vida, como ela está muito corrida, e nós parece que não temos tempo para nada, e nós falamos aqui o tempo todo, isso aí falamos há muitos anos atrás, saiu uma teoria da NASA, eu não sei se foi confirmada agora, alguns dizem que foi, mas eu ainda não entrei lá para confirmar, que com o alinhamento dos planetas, tudo que houve, o mundo já não girava nos seus movimentos, a Terra, ela não faria mais o ciclo de 24 horas, estaria em 17 horas. Ou seja, o tempo estava encurtando. E você vê que realmente não dá mais para nada. Até uma pessoa está comentando isso comigo, algumas teorias dizendo, sabe por que antigamente o cara com 50 anos já era coroa, 50 já era coroa? Porque o tempo passava mais devagar. Hoje em dia você diz, pô, estou com 50 anos, estou novo. Mas tem um esquema, tem um mistério aí. Então parece que a gente está sem tempo. Mas eu digo para você, abra na tua falta de tempo, um tempo para amar de novo a palavra do Senhor. Peça a Deus isso, me dê amor pela tua palavra. Por isso que eu até falei hoje na escola dominical, é importante você ter uma Bíblia, sabe, de estimação. Você vir para a igreja com a tua Bíblia, você tem uma Bíblia. Sabe, eu tenho uma Bíblia lá que eu anoto tudo, está tudo anotado. Chegou um certo momento da minha vida, eu confesso isso, eu só estava lendo a Bíblia para pregar, porque pregava quase todo dia, então eu só lia a Bíblia para pregar. E eu falei, caramba, o que é isso? Aí o que eu fiz? Aonde eu parava, eu botei uma Bíblia. Perto da televisão tinha uma Bíblia, ao deitar tinha uma Bíblia. Eu falei assim, se não for agora, meu filho, só misericórdia. Porque você perde o hábito. Repitam comigo, quando eu trago um hábito para a minha vida, torna-se uma obrigação. Se você voltar a ter hábito de ter um devocional diário, a leitura bíblica e de oração, isso vai virar uma obrigação na tua vida. Você não vai sair de casa sem pegar a palavra, sem orar, sem estar em comunhão com Ele, aleluia. E nesses dias eles têm falado, é tempo de comunhão, é tempo de palavra, é tempo da presença do Senhor, é tempo de libertação. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, aleluia.
Glória a Deus!